ainda é comum verificarmos nos centros espíritas, tanto na área do estudo sistematizado da doutrina espírita, quanto na área da evangelização espírita juvenil, ainda é muito comum vermos a utilização do chamado currículo fechado. Ou seja, quando a equipe coordenadora, a equipe dirigente das atividades decide os temas que serão trabalhados ao longo do ano e estabelece esses temas semanalmente. Isso é o currículo fechado. Ou seja, para cada semana nós temos um tema previamente estabelecido e que o facilitador, o coordenador ou o evangelizador tem que aplicar. E junto ao currículo fechado, nós vamos ter então a figura da aula, em que quem coordena o estudo, quem está à frente das crianças e dos jovens, ensina. Acontece que esse processo de currículo fechado e aula é um processo que precisa ser superado, porque é um processo engessado, não flexível e que dificilmente permite a participação dos educandos, sejam os estudantes da doutrina espírita, sejam aqueles que estão na infância e na juventude participando do processo da sua formação moral e espiritual. É por isso que existe a proposta de trabalharmos por eixos temáticos. Eixo temático, para darmos aqui um exemplo, vamos pegar o tema reencarnação. Então, reencarnação é o eixo temático. Agora nós temos que pensar o que cabe dentro da reencarnação. Cabe a imortalidade da alma, porque sem trabalhar a alma imortal, não há como existir a reencarnação. Também cabe trabalhar provas da existência da reencarnação. A lei de causa e efeito, que é a lei divina, também entra no tema reencarnação. A lei de evolução também entra aqui. Enfim, são vários aspectos, subtemas, que entram no eixo temático reencarnação. Mas esses subtemas não são subtemas para as aulas, porque senão nós vamos voltar novamente ao currículo fechado. E precisamos trabalhar um currículo aberto, onde os próprios educandos, os próprios estudantes vão também participar e vão dar sugestões de subtemas ao eixo temático reencarnação, que estamos utilizando aqui como exemplo. O processo de ensino-aprendizagem deve ser um processo compartilhado, um processo participativo, onde o evangelizador ou o facilitador do grupo de estudo não tem que dar aula. Eles devem ser orientadores, estimuladores, levando os participantes a pensar, a desenvolver o senso moral, o senso crítico, num ambiente humanizado, de fraternidade, onde todos estão aprendendo com todos. Aí sim nós temos um verdadeiro processo pedagógico acontecendo. O currículo fechado, normalmente, ele exclui os temas da atualidade, os temas do cotidiano, do dia a dia. E como o evangelizador, assim como o facilitador de estudo, tem que trabalhar aquele tema previamente estabelecido, que está no calendário. Então, naquela data, naquele dia, ele vai trabalhar o tema X ou o tema Y, ele não terá espaço para permitir que os participantes debatam, pesquisem, até discordem. Mas essa é a verdadeira dinâmica da aprendizagem.
Por isso, então, nós precisamos parar de trabalhar com o currículo fechado, precisamos parar de dar aula para trabalhar com um currículo por eixos temáticos, em que o grupo de participantes, seja no estudo sistematizado, seja na evangelização, tenha participação, tenha voz ativa, seja estimulado para pesquisar. E aí então nós vamos trabalhar por projetos. Voltando ao eixo temático reencarnação, para darmos um exemplo bem concreto. Nós sabemos, através do Espiritismo, que todas as vezes que reencarnamos, sempre assumimos consequências do que fizemos nas existências passadas. Sejam consequências físicas, né, estabelecidas no corpo orgânico, sejam consequências psíquicas, morais. Como isso funciona? Exemplos disso na literatura espírita. Quais são os mecanismos da lei divina nesse processo da reencarnação, ligando todas as existências? O que o espírito reencarnado deve fazer diante dessa realidade? Não é para dar aula sobre isso, mas para fazer com que os educandos pesquisem, trabalhem em cima dessas questões, apresentem os seus aprendizados, façam roda de conversa com o educador, sempre mostrando os caminhos, fazendo as perguntas. Quanto tempo vai durar isso? Quantas semanas forem necessárias para que todo o grupo tenha a melhor, mais profunda e mais ampla compreensão do que está sendo estudado. Então aí nós temos um currículo aberto, flexível, trabalhando por eixos temáticos e também por projetos. É isso que nós apresentamos no livro Educando o Espírito, de nossa autoria. Nós mostramos como trabalhar isso. Vamos então dinamizar o processo de ensino-aprendizagem que estamos realizando no Centro Espírita. Temos a necessidade de superar o currículo fechado e o dar aula, para termos um currículo aberto e onde o educador será um facilitador e orientador do processo de aprendizagem por parte dos educandos. É assim que a educação do espírito, que Allan Kardec intitulou Educação Moral, do espírito imortal que nós somos e reencarnados, de fato poderá ser desenvolvido, e essa educação é que irá paulatinamente, progressivamente, transformar a humanidade para melhor.